Bom dia, alunos, bom dia, amigos. Vou fazer um vídeo aqui analisando o pronunciamento do Lula ontem, mas do ponto de vista filosófico. Algumas questões que ele joga lá, alguns termos são filosóficos. Ele joga o termo contrato social, que é de Lavra, tirado lá do liberalismo clássico, do Rousseau, Hobbes falam nisso. E ele fala num acordo pelo alto. Dois pontos interessantes que eu vou desenvolver aqui. Gramsci é que fala na revolução passiva, na revolução pela via prussiana, na revolução pelo alto, para tratar da unificação da Itália, que seria algo semelhante, feita pelo Piemonte ali no final do século XIX. Dessa forma. Revolução passiva, revolução pelo alto. Então, bom, pois... O contrato social ele seria entre classes sociais ali, pelo que ele quer dizer. O que ele quer? O que Lula está desenvolvendo ali? Que houve um contrato social no sentido de uma conciliação entre o capital e o trabalho que funcionou no governo dele e que agora não funciona mais. Ele se propõe, pelo voto, reconstruir essa conciliação entre o capital e o trabalho, se coloca à disposição dos brasileiros para reconstruir, se ele for votado, né? Que eles falam a reconstrução da conciliação entre o capital e o trabalho. Embora não tenha a gente tem que fazer uma intervenção explicando o que ele está se propondo a fazer. Então ele, um pouco como um Bonaparte acima dos partidos, que ele não fala no partido dele, se propõe um pouco como um caudilho, um Bonaparte, alguém que está acima dos partidos, a retomar com as elites, a arrancar das elites esse novo pacto entre o capital e o trabalho, mas ele que é cifrado pelo voto, ele é autorizado como negociador entre o capital e o trabalho pelo voto, quer dizer, algum cargo, né? Supostamente presidente. Aí fica a dúvida, porque ele não pode ser presidente, então ele é ficha suja, o judiciário não permite, ele não toca no assunto, então fica aqui um pouco esse mistério, se é uma segunda vinda, se tem um lado místico, então tem um pouco de messiânico, de bonapartista nesse vídeo, eu creio. Então, se o contrato social foi rompido, ele parece tratar ali dos males do país como um raio no céu azul. Então Bolsonaro, para ele, é o raio no céu azul, esse governo que ele denuncia como dependente escancaradamente do imperialismo americano. Agora, ele não usa o termo imperialista, e ele, assim como Jones Manuel, se utiliza da teoria da dependência para suavizar a terminologia que ele usa. Então, Rafael Freitas, alerta. Jones Manuel, alerta. O termo dependência, a forma... Note como Lula usa a teoria da dependência. Vocês negam que não é, né? Não é revisionista, mas olha como ela tem um uso por um político aí. A dependência é apresentada lá, nos seus horrores, mas como um raio no céu azul. E Lula também dá a entender que a dependência seria algo superável pelo voto e que a conciliação entre capital e trabalho no período dele, nesses 14 anos em que ele hegemonizou o cenário político, seria uma não dependência, uma situação soberana. A dependência, segundo ele fala, poderia ser abolida pelo voto. Da forma que ele usa o termo dependência, aí, alerta Jones, alerta Rafael, suaviza o termo imperialismo americano. Então, se ele dissesse: estamos sendo colonizados, explorados pelo imperialismo americano, e uma das provas, um dos fenômenos é a venda da base de Alcântara.
Ok? Sim, beleza. Mas o programa espacial brasileiro foi encerrado nesse período Lula e Dilma, depois de uma explosão em Alcântara, e o governo Lula optou por comprar uma passagem no programa espacial russo-americano, em que o Marcos Montes, o astronauta, simplesmente passearia ali na base, então, à custa de milhões de reais. Eu lembro ter lido no jornalzinho da Unicamp, nesse período, essa denúncia que o programa espacial brasileiro foi desmontado em prol de o passeio midiático espetacular de um astronauta brasileiro à custa de milhões do erário público. Então, assim, foi desmontado o programa espacial e foi dada a prioridade pelo Lula, né? Pelo Lula, pelo PT, a uma espetacularização que não rende para nós em avanço na ciência e tecnologia do Brasil. Então, quem desmontou esse programa espacial abrindo para agora a instalação da base americana na prática no Nordeste? Lula, o próprio Lula. O Lula parece... Então, se a gente for investigar ali, a dependência prosseguiu durante o governo Lula. O Brasil não é soberano, é sim colonizado pelo imperialismo americano durante esse governo Lula. O latifúndio prosseguia matando lideranças camponesas durante o governo Lula e Dilma. E o desrespeito às reservas florestais prosseguia acontecendo. O assassinato dos nativos, dos indígenas, prosseguia acontecendo. Só não tinha a preocupação e o foco de governantes importantes como Lula e Dilma. Não era o tema central de suas preocupações, como agora ganhou no discurso de ontem. Mas prosseguia acontecendo. O ponto ali é escancarar essas contradições. No momento que Lula e Dilma, Lula e seu grupo, não são mais os gestores dessa situação, dessas contradições, dessa situação colonial do Brasil, no momento que eles não podem mais gestá-las e o clima todo desfavorece a volta deles como gestores pelo voto, porque há uma militarização do Estado, um fechamento do regime, lento e gradual. Nesse momento, Lula escancara, no 7 de setembro, essas contradições e essa situação colonial do país, mas não com esses termos. Ele só ainda, querendo denunciar, ele ainda suaviza, que ele ainda está suavizado. Em vários momentos a gente sente a suavização e as estratégias retóricas para fugir um pouco fazer a denúncia, fugindo do que seria mais dramático, daria problema para ele. Uma é substituir o termo dependência pelo termo imperialismo americano e a colonização por dependência, e também como colocar isso como sendo só um raio no céu azul criado por esse governo. Troque esse governo pelo voto, acabou a dependência, veio a soberania. É falso, visceralmente, né? Então, outro ponto é que ele se propõe a restaurar o pacto entre o capital e o trabalho, agora com o trabalhador. Então, olha como é que ele suaviza. Não é o trabalhador indivíduo, não é a classe trabalhadora como protagonista. Então, Lula, em vários momentos de sua trajetória, assumiu o lugar da voz da classe trabalhadora, muitas vezes também produzindo equívocos e sofismas. Então, ele se dizia a voz da classe trabalhadora, embora não seja marxista-leninista. Isso fez com que Prestes o denunciasse como um político burguês comum, de ideologia burguesa comum, porque sem marxismo-leninismo você não pode ser um líder consciente da classe trabalhadora, não pode. Então, Prestes denunciou isso, e note que Lula, no discurso de ontem, fala em trabalhador como indivíduo e não na classe trabalhadora. Então, o que na prática ele está fazendo é tentando repor o acordo de cima com as elites e ele como negociador, cacifado, colocado lá pelo voto.
Como, não sei. Eu suponho que um primeiro passo que ele pensa, e por isso o discurso de ontem, a programação de ontem, é obter votos para o PT nas eleições municipais. Mas isso não foi dito. Então ele fala no golpe contra a Dilma, mas novamente ele suaviza, porque ele não se propõe. Se houve um golpe, quer dizer que existem instituições dentro do Estado que estão trapaceando. Então fica muito difícil lutar das formas convencionais. O ideal é a frente ampla, sim. Uma frente única, com Ciro Gomes, com o PCdoB, do Flávio Dino, com todas as forças progressistas, porque a partir de agora, se há um golpe, existem forças, Exército Judiciário, Polícia Estadual, o monopólio da imprensa, que vão trapacear, vão dar uma sentença tendenciosa, vão se mobilizar dentro do Estado, passando desinformação, correntes de desinformação, vão agir talvez pela repressão, como houve vão favorecer a repressão, no caso de matar a Marielle, através de braços ilegais que combatem a esquerda. Então, assim, dentro desse contexto, o ideal seria a frente única. Lula não chama frente única, ele não chama, diante do golpe, ele não aponta soluções, só o voto. Em quem? Ele não menciona o partido, ele só coloca a si mesmo como à disposição, o voto nele. Mas o partido não tem importância, ele não chama as pessoas para se filiarem em determinados partidos, se filiarem nos seus sindicatos, se organizarem como forma de luta. Então, assim, ele faz uma autocrítica bem subreptícia, subentendida ali, dizendo que houve o pacto anterior. O que ele quer dizer é que o pacto anterior foi negociado com as elites, sem o protagonismo da classe trabalhadora. E isso não vai acontecer mais. Então, ele, de certa forma, ele dá a entender que ele fez isso. E não fará mais. Mas é exatamente isso que ele está propondo a repetir. Ele fará isso de novo. Ele se propõe como gestor da situação colonial do país. Ele novamente vai, o que está escancarado vai ser velado, vai vir uma harmonia, um anestésico para essa situação que ele propõe dar, que é a conciliação do capital e trabalho e a conciliação com donação com imperialismo. Essas duas contradições que permeiam esse discurso dele. Então, assim, o que ele quis dizer ali, concluindo? Interessante fazer análise do discurso, não julgá-lo, né? Embora que, no momento que a gente vê as contradições internas do discurso e onde é que ele está querendo chegar, haja uma crítica, aconteça uma crítica, eu não vi ninguém fazer, né? Então tem que fazer eu mesmo. Então, eu acho que ali ele deixa de lado a frente ampla. Ele, mais uma vez, ele aposta em si mesmo como salvador da pátria, um Bonaparte acima dos partidos, inclusive do PT. Ele não chama para organizar a classe trabalhadora para se organizar, ele continua a passivá-la, que é o grande problema, porque nós chegamos num contexto aí de radicalização da direita, militarização do Estado, e a esquerda não tem praticamente meios para poder responder à altura. A classe trabalhadora está desorganizada, a luta dos nativos brasileiros não está articulada, a dos trabalhadores do ABC, por exemplo, que não está articulada com os caminhoneiros, que não está articulada com os sindicatos dos professores. Então há desarticulações e derrota para todos os setores. Todos os setores da classe trabalhadora que estão atomizados, fragmentados. Ele não traz luz para isso, não propõe nem que as pessoas, como solução para o golpe, que as pessoas se filiem aos seus sindicatos, se organizem, filiem-se a isso, dê força para os partidos, para o PCdoB, para o PCB, para o PCO, vamos supor, né? Não há isso. Então,
a ele se lançando como um Bonaparte, propondo fazer o papel de conciliação entre capital e trabalho de um novo pacto com as elites. É isso que eu achei evidente. Quem não concordar, cartas à redação. Falou, amigos.